Oi, meus amores. Eu sou Juliana Vieira e estou com a maravilhosa Carla Pinto. e vamos trazer o nosso podcast Mulheres e Histórias. Looking for a hero, look inside the mirror. I found one. Oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Carlinha, estava morrendo de saudade das gravações já. Esse podcast, muitas pessoas já estavam me parando na rua e dizendo "E quando é que vai ter o próximo?" E agora a gente vai começar 2026 com todo o pique, todo o vapor, não é isso, amiga? Com certeza, amiga. Estou muito feliz de estar aqui com você. E é isso. A gente começou esse projeto juntas, Mulheres e Histórias, com um objetivo em comum, um objetivo real, simples e poderoso ao mesmo tempo. Então, hoje a gente vai estar trazendo para vocês, nessa nova fase, como o Ju falou, 2026, um novo ciclo, uma nova época onde as pessoas trazem consigo planos e projetos. A gente acabou de passar o carnaval, então a gente agora vai trazer esse bate-papo nada convencional. A gente não pré-programou, a gente está com a plaquinha do podcast, colocamos apenas alguns tópicos daquilo que a gente costuma conversar no nosso dia a dia de bastidores. Aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vibra e que a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês, porque sabemos que cada uma que de fato para assistir é porque tem algum tipo de apreço, curiosidade e gosta de acompanhar o nosso trabalho, assim como, quem sabe, uma ou todas de vocês podem de alguma forma estar participando conosco. Então, vamos embora. Carlinha, queria trazer aqui para as mulheres que estão assistindo a importância de ter criado o Mulheres e Histórias, porque o Mulheres e Histórias ele traz não só a história minha e sua, mas a história de cada pessoa que está agora, nesse momento, assistindo. Porque quando a gente pensa sobre mulheres, cada uma tem uma história de grande importância, de resiliência. Ser mulher hoje quer dizer estar à frente de um tempo, né? Porque quando a gente se dá conta que uma mulher ela conseguiu o direito de votar, bem dizer agora há pouco, tão recente, né, isso? Verdade. E estamos à frente de uma sociedade onde muitas mulheres elas são a chefe de lares e muitas delas são através do empreendedorismo. Então, assim, eu sou filha de comerciante, sou de família de empreendedores, tenho o maior orgulho. Tem irmãs minhas que têm anos e anos e eu digo que são inspiração, porque através do empreendedorismo elas se mantiveram fortes, conseguiram sair de relacionamentos tóxicos, que isso vale ressaltar que muitas mulheres vivem relacionamentos conturbados porque não têm autonomia financeira. E o empreendedorismo traz muito isso. Então, o Mulheres e Histórias 2026 vem para fortalecer a rede de empreendedoras, Carla. E eu digo que como podemos fortalecer essa rede de empreendedoras? Aquelas que estão começando, aquelas que estão desistindo ou aquelas que estão adormecidas. Eu digo que nada melhor para fortalecer uma rede do que a importância de ambiente e de pessoas. E eu queria que você trouxesse um pouquinho como é essa rede para você de mulheres empreendedoras, como funciona o ambiente e como é que essas pessoas acrescentam no teu negócio e também para que as que estão assistindo enxerguem como o ambiente e as pessoas podem enaltecer o negócio dela agora. Arrasou, Ju, poderosa ela, viu? Vem com tudo mesmo. Então, o que eu poderia falar a respeito de ambientes e pessoas, que em geral, o que a gente costuma ouvir é a importância de você estar em movimentos, de você estar em grupos de network, empreendedorismo, principalmente esses encontros femininos. Mas eu acredito que o primeiro ambiente que você deve observar é o seu ambiente em casa, é um ambiente que você passa o seu dia a dia, é um ambiente de bastidores, é um ambiente que vai poder te recarregar ou até mesmo te cansar dentro daquilo que você está disposta a fazer, a começar, a continuar. E ainda vou além, a gente fala de um ambiente doméstico, a gente fala de um ambiente de trabalho, mas a gente tem que pensar no próprio ambiente.
que é o que começa na gente, na nossa cabeça, na nossa alma, que Alma. está ligado, na verdade, né, mente, mas no nosso espírito, que para mim é um dos pilares aí mais importantes. Não adianta a gente querer equilibrar todos os pratos, o desenvolvimento pessoal. Eu estou uau na empresa, eu estou bem nos meus negócios e eu estou bem com minhas amizades, mas se o meu espiritual e a minha mente estiverem enfraquecidos, então são ambientes que eu não estou cuidando, eu não estou desenvolvendo o meu autoconhecimento. Então, é até bíblico a gente amar a si para amar pessoas. Então, para a gente entregar um bom serviço, um bom produto, a gente precisa cuidar do nosso próprio ambiente. Então, quando a gente está cuidando do que é da gente em casa, como você costuma falar com frequência, fazendo nossa tarefinha de Nossa tarefinha de casa, casa. a gente consegue ir para a rua e apresentar o nosso melhor e se fazer presente também na vida dessas outras mulheres, porque a importância desses ambientes e dessas pessoas é justamente uma troca real, onde você não vai apenas só para oferecer, só para se apresentar, mas você vai para ouvir, para conhecer novas histórias, novas mulheres, novos negócios e gerar novas oportunidades de uma forma mútua. Então, de fato, é muito importante que a gente consiga estar presente nesses lugares, que a gente saia de casa, do nosso ambiente, onde muitas vezes a gente se vê sufocada, porque como mamãe empreendedora, amo demais minha filhinha, sou extremamente grata, mas é desafiador quando você quer mandar um áudio e a criança está no fundo. Quando você está numa linha de raciocínio, vai para o computador, aí a menina vem para tua frente, senta no teu colo. É lindo, gente, mas não é esse mar de rosas. Não é uma coisa tão lúdica. Muitas vezes a gente precisa de um ambiente mais silencioso, a gente precisa preservar uma comunicação para a gente desenvolver aquilo que está dentro da cabeça e fazer com que se concretize. E muitas vezes a gente não tem ali um marido, a mãe, um irmão, uma amiga, alguém dentro da nossa casa com quem a gente convive, porque muitas pessoas não estão só vivendo casada, tem gente que compartilha, né, apartamento com amiga, enfim. Então, às vezes essas pessoas elas não estão com a mesma visão. A mesma Então, sintonia, né? não se trata de que ela não apoie, de que ela não te valorize, de que ela não te admire, de que ela não queira te incentivar, né? Tá te motivando ali na tua jornada. É que muitas vezes não está alinhado. É como eu chego a falar, ano passado eu cheguei a dizer, foi em 2024, que se eu pudesse te emprestar a minha visão. Então, muitas vezes a gente está com algo tudo construído, tudo projetado na nossa cabeça, mas a outra pessoa não está conseguindo enxergar. Então, fica difícil muitas vezes aquela pessoa estar te apoiando na mesma linha, na mesma página, como o Ju falou, na mesma sintonia, para que tudo isso flua. E a gente não pode terceirizar a responsabilidade do nosso negócio, do nosso desenvolvimento e do nosso sucesso. Então, se você tem um ambiente na sua casa que ele contribui ou que ele não está favorecendo no momento, você precisa avaliar tudo isso para que nas horas certas, nos momentos necessários e oportunos, você venha a criar outros ambientes. Inclusive, hoje estamos aqui nesse ambiente, que é o espaço da Juliana, um espaço que pode ser compartilhado, é o espaço de coworking, onde quem mora aqui na nossa região pode vir desfrutar desse lugar que traz paz, desse lugar que tem uma ótima energia, onde você pode fluir tranquilamente suas ideias, onde você consegue fazer o seu ambiente, que seria o home office. Você vai trazer seu notebook, você vai trazer sua agenda, você vai trazer as suas ferramentas, o seu celular, vai gravar seu conteúdo, você vai poder dar sua mentoria, você vai poder dar sua aula, construir seu curso e colocar para rodar suas ideias, fazer seus atendimentos se você for terapeuta e assim, conforme seja a sua necessidade. Então, busque novos ambientes, não somente sua casa, não somente estar em network, que é muito importante em movimentos, eventos, conexões, mas estar em ambientes onde você vai conseguir frutificar, desenvolver e crescer o seu negócio da melhor forma possível, porque é necessário sim.
E é isso aí, Ju. Tem mais algo a falar e acrescentar, com certeza, né? Ai, obrigada pela menção, muito chique, adorei. O espaço aqui ele foi criado para agregar, para acolher pessoas que não têm um espaço físico, para receber um cliente, para tomar aquele café, para fazer aquela gravação. O espaço ele foi não, né? Ele está sendo cada dia preparado para acolher, para receber. Então vocês que ainda não têm um espaço para fazer seus atendimentos, o pessoal aí, os profissionais da área de saúde, ou mesmo as empreendedoras que precisam de um espaço para mostrar um produto, para fazer tipo um evento, algo. O espaço está aqui pronto, então só vem. E trazendo essa importância, Carla, de pessoas e de ambiente, eu trago também dois símbolos que eu considero muito importantes no mundo do empreendedorismo, são as pessoas balões e as pessoas âncoras, que são aquelas pessoas que seguram e aquelas pessoas que deixam a gente voar. Então, no nosso empreendedorismo, a gente precisa entender que nem todo mundo está ali para nos apoiar, mas é uma escolha da gente ficar naquele ambiente, porque eu digo que ambiente onde eu não floresço, eu também não me faço presente. Então, você que é empreendedora, que está começando agora, ou que está desanimada e está querendo desistir, essa é a oportunidade de você estar conosco no Mulheres e Histórias, para também contar a tua história, como é que começou e o porquê de estar adormecido. Porque com outras histórias que vocês já escutaram aqui, que a gente trouxe Simone, trouxe Luana, trouxe a minha mãe, trouxe a mãe de Carla. É através das histórias dela que a gente vai se fortalecer. Então, vocês que estão desanimadas, vocês precisam conhecer, assistir os outros vídeos. Vocês precisam entender que vocês precisam estar em ambiente onde vocês vão se fortalecer. E hoje aqui em nosso estado tem muitos encontros de mulheres, onde as mulheres falam dos seus propósitos, falam de suas experiências e através desses encontros existe muita conexão. Então, assim, eu acredito muito numa mulher que faz o diferencial na sua vida. Porque quando uma mulher faz o diferencial na sua vida, também faz o diferencial na vida de outras. Eu sou muito grata pelas meninas que eu tenho perto de mim, porque eu digo que a gente é uma rede. Digo não, né? Nós somos uma rede, onde estamos aqui sempre um apoiando a outra, sempre fortalecendo. E Carla é uma pessoa que já está na minha vida há uns 3 anos, amiga, 3 anos. Conheci Carla em um café, conheci Carla através do Clube das Empreendedoras. Carla, ela apresentou o produto dela e começou a ser o xodózinho de todo mundo, porque Carla é uma mulher de minha filha, multi talentos, que queria que você falasse um pouquinho, Carla, o que é que você faz? Ai, Ju, a gente tá aqui hoje sem script nenhum, como eu falei inicialmente. E eu peguei ela de surpresa, viu? Como ela disse, desses mexer aqui, realmente não estava combinado. Mas foi o que eu senti, né? Então a gente precisa sentir para agir, a gente precisa deixar fluir. Então esse espaço é um espaço real, onde a gente vem não ficar falando só da gente, mas a gente vai convidar muito mais mulheres no decorrer desse ano. Se você de alguma forma deseja participar conosco, antes que eu fale de mim, que foi a pergunta dela, eu não me esqueci, TDAH gritando. Se você de alguma forma deseja estar aqui no espaço físico presente conosco, temos alguns formatos, né? A gente está fazendo hoje com esse microfone de lapela, para que seja algo mais assim descontraído. A gente tem também o microfone montado, tudo certinho. E a gente já chegou a ter a ideia de ir até algumas empreendedoras, então a gente vai deixar esse movimento florescer ao longo de tudo que for acontecendo de hoje por diante. E sobre o que eu faço, Ju, a gente quando está nos bastidores sempre trocando nossas ideias com frequência, na realidade é um pouco até intrigante para mim mesmo, porque eu já escutei algumas pessoas falando e eu fico nessa cobrança de querer ser especialista em algo, ser vista de uma forma mais específica, mais focada por algo. Quando você fala dos múltiplos talentos, assim como você também tem, é por isso que eu acredito que ela me entende bastante, é algo assim que de fato foi construído e continua sendo nutrido no decorrer da minha vida, de uma forma natural.
Recentemente eu vi no LinkedIn um comentário assim, que uma das características, né, uma das qualidades, potenciais habilidades, que é o que se costuma falar de um profissional, que é mais valorizada ou deveria ser mais bem vista no mercado, é o desenrolês. É quando você não sabe fazer uma determinada coisa e você diz, eu vou aprender, eu vou desenvolver aquilo ali. Se essa ferramenta é necessária para o meu negócio, se é nisso que eu acredito, se é isso que vai fazer parte, que vai desenvolver a minha vida e a minha área profissional, por que não? Então, na verdade, eu vim linkando, né, amiga? O fato de eu ter me tornado maquiadora profissional, eu ter sido graduada, né, lá atrás, faz 13 anos agora que eu me formei no marketing. Eu até fugia um certo tempo das vendas e do marketing, mas os caminhos foram me levando para essas direções. E aos poucos, quando eu comecei a abraçar no lugar de remar contra a maré, eu comecei a perceber o quanto eu fui conseguindo me desenvolver. Me desenvolver enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto profissional. E cada vez mais eu passei a perceber a necessidade do mercado, não apenas a minha. Porque eu acho que o grande trunfo de todo grande empresário é a sua adaptabilidade no mercado. Óbvio que você não vai se tornar todo dia uma coisa diferente, mas dentro daquilo que você faz, dentro das suas competências, das suas habilidades, você pode sim se moldar de maneira que você consiga atender dentro do que você já faz, de uma forma saudável, de uma forma realmente construtiva. Então, assim, eu nunca deixei de ser a maquiadora que era modelo na infância e por isso começou a gostar, né, das cores, do embelezamento. E a pessoa do marketing, porque eu fico parando para pensar em casa muitas vezes, eu digo assim, ai, é meio cansativo vender, sabe? Eu comigo lá, cá com meus botões. Às vezes é meio chato você ficar divulgando certas coisas, pelo menos as minhas próprias, né, que eu acabei criando ali uma marca agora do ano passado para cá, né, a Valorosa, e eu já divulgava suplementos há muitos anos, e aí as pessoas ficam, nossa, a Carla faz tanta coisa. E você se cansa um pouco, mas não é porque você não acredita. É porque às vezes você fica preocupado, você fica com medo do julgamento, você fica querendo saber como é que as pessoas estão me enxergando. Aí volta para a vibe do, porque eu tenho que ser especialista em algo, porque eu tenho que focar em algo. Mas eu vou dizer para você, você aqui e você que está assistindo, do fundo do meu coração, eu me sinto tão feliz, não somente quando eu estou ali apresentando algo e a pessoa está comprando, mas também quando eu estou mostrando algo de alguém, não só apenas os meus próprios serviços, os meus próprios produtos. E aí, quando nasceu a cesta da Honey, que eu comecei a perceber que outras mulheres, por um motivo qualquer que seja, muitas vezes não queria aparecer, mas ela dizia, Carla, você pode pegar meu produto, você pode divulgar. E ali eu comecei a fazer isso com todo amor, assim como você tem hoje o Brasil Blog, da gente saber que isso é um gesto que não envolve apenas o que eu vou ganhar para divulgar, mas que de alguma forma aquilo que você entende que é algo bom que vai proporcionar para outra pessoa, seja um bolo gostoso de uma amiga, seja uma vela da Maná, que são incríveis os produtos que ela tem, né? E tantas outras coisas que nossas amigas empreendedoras podem oferecer, que eu me sinto bem, de alguma forma, conseguir compartilhar aquilo ali. Então, o que eu posso dizer é, dentro dessas múltiplas habilidades ou desses múltiplos talentos, quando você percebe que de alguma forma você faz bem, você está entregando algo que verdadeiramente fez a diferença na vida das pessoas. Eu tenho um amigo que, para fechar a minha fala e sendo muito coerente com tudo isso que eu estou dizendo aqui agora, que ele fala que um grande empresário aqui da nossa cidade, que venda é o maior projeto social, porque isso não apenas pelo fato de você estar ganhando dinheiro pelo que você está proporcionando, mas muitas vezes o marido e a mulher, como o Ju falou, que a mulher ela é o esteio da casa, muitas vezes a mulher é quem sustenta ali o lar, né, por algumas fases, em algumas situações. Então, às vezes está tendo briga, porque um dos maiores motivos de briga dentro dos relacionamentos também é a parte financeira. Então, você hoje tá lisa, vamos dizer assim, no termo nordestino, né? Na forma pernambuquesa aqui da gente. Você tá lisa. E aí, de uma hora para outra, alguém pega, manda uma mensagem, né? Fala que quer o seu serviço
lhe contrata, já muda a sua situação, já muda seu cenário. Eu já chego pro meu marido e falo, olha, tal dia eu vou atender tal pessoa e eu recebi X por aquilo ali. A atmosfera, ela vai se modificando. Afinal, ninguém vai na padaria comprar um pão só sorrindo e só fazendo divulgações e porque a gente ama tudo que a gente faz, né? A gente vive num mundo que envolve também a parte do capitalismo, mas o fato de você poder proporcionar algo bom, ou seja, eu falei de mudar a atmosfera, traz mais sentido porque eu estou trabalhando, porque eu estou contribuindo na minha casa, porque eu estou podendo comprar as coisas que eu quero, porque eu quero ir para os lugares que me deu vontade, conhecer novos ambientes, novas pessoas, novas situações. Então é sobre tudo isso. Eu tenho certeza que a gente teria muito mais para falar. A gente teria 10, 20, 30 minutos para ficar batendo aqui esse papo. Mas por hoje eu queria dizer que muito obrigada a cada um, mulher e homem também, de vocês que assiste os nossos episódios, que faz parte aqui do nosso canal, que fortalece, que compartilha. Muito obrigada. E agora, deixa eu passar aqui para minha digníssima, que eu acabei de saber que ela estava na escola de samba, ninguém entendeu, porque ela estava na casa de praia de Japaratinga, mas a irmã dela compartilhou que ela estava lá, viu? No sambódromo. Então corra para o Instagram dela que você vai ter sempre novidade, porque ela é a psicóloga mais blogueira em linha reta do Nordeste. Gratidão. E trazendo ressalta, Carla, de carnaval, eu digo que mulheres, elas precisam incentivar as outras mulheres a crescer, a construir. Mulheres não precisam criticar outras, mulheres precisam se apoiar, segurar uma na mão da outra. E digo mais, vamos lá de polêmica? Quando você vê uma mulher que está começando e não está se saindo bem, bata palmas para ela, porque ela está tentando. E tem pessoas que nunca tentaram, nunca chegaram no palco, com medo, com receio. E eu digo mais, essas que começaram e está sendo hoje criticada, amanhã o público vai aplaudir de pé, porque ela está em tentativas para ter aceitos. Então, vocês, mulheres empreendedoras que estão em casa e que ainda não conseguiram colocar os seus rostinhos na internet para fazer a sua própria divulgação, comece e comece com o que você tem. Comece agora, porque as pessoas precisam conhecer vocês. E como meu namorado diz, quem não é visto não é lembrado. Então, você que quer aparecer aqui no podcast Mulheres e Histórias, já deixa aí o teu nome que você pode ser convidada. E você também que quer ser patrocinador aqui do podcast Mulheres e Histórias, onde a nossa Rani vai fazer a cesta da Rani, também deixa aqui, vai ser um imenso prazer. Mulheres fortes, mulheres fortalece outra. Eu digo que minha amiga Vanessa da Mata tem uma música que é linda pra gente finalizar. Gente feliz não se incomoda com os outros. Melhor continuar como psicóloga, né, amiga? Então, minha gente, foi maravilhoso hoje estar com vocês. E aguarde o próximo Mulheres e Histórias!